Feedback na clínica, doutor e doutora de todo o Brasil. Você tem dificuldade na hora daquela conversa um a um ou de corrigir um colega e até mesmo reconhecer a entrega de uma demanda? Fica nesse vídeo que eu vou mostrar como que eu opero a minha rede de clínica presente em São Paulo, Minas, Rio e vou te ajudar a partir de hoje a solucionar esse entrave no dia a dia. Então, doutores, o feedback é o retorno sobre uma entrega. Então, todo gestor, todo dono de clínica tem que dar um retorno para o colaborador, para o parceiro ou para o colega de como está sendo a entrega da demanda. E um feedback, para ser bem assertivo, ele deve preceder de um acordo. Seja na contratação, seja no início do mês, você deve fazer acordo com os seus colaboradores. Olha, mais um mês está iniciando, eu queria ouvir de você. O que a gente pode estar melhorando aqui na clínica? O que foi o desafio do mês passado? O que você acha que a gente fez de positivo? Aí a pessoa vai falar e você faz um acordo com ela. Ó, perfeito. Eu anotei todos esses pontos, a gente vai procurar solucionar. Esse e esse ponto eu acho que ainda não é o momento, mas deixa eu te falar uma coisa. Eu vou implementar aqui na clínica um sistema de reunião onde eu vou te chamar semanalmente, quinzenalmente, mensalmente. Você escolhe o formato, doutor. Tem que ser pelo menos uma vez por mês, tá bom? Eu faço nas minhas clínicas semanalmente. Toda segunda-feira eu tenho reunião em grupo e tenho reunião individual de alinhamento de expectativa. Então você vai falar para esse parceiro, para esse colaborador, que a partir desse mês você vai passar a ter essa reunião operacional. Nessa reunião da semana você vai passar uma meta individual, você vai fazer um desenvolvimento, um treinamento de alguma coisa que você viu que esse colaborador precisa melhorar, você vai escutar um feedback dele em relação à clínica. E eu queria saber de você, parceiro ou colaborador, eu posso contar com você em ter total transparência? Você me permite te dar esse feedback para a gente evoluir? Então, perceba que quando você acorda, você faz um acordo com o seu parceiro, com o seu colaborador, fica muito mais fácil você liderar ele. E o feedback vai ser a principal ferramenta de gestão do dono da clínica. Não conheço outra ferramenta que desenvolve tanto um colaborador ou um parceiro quanto o feedback. E o feedback, nós temos o feedback positivo e o feedback corretivo. Eu não gosto de falar negativo, porque eu sempre estou na cadeira do aprendiz. E assim você deve estar, sempre aprendendo algo novo, sempre ajustando, sempre corrigindo. Eu nunca perco, ou eu aprendo ou eu ganho. Essa é a mentalidade do dono de clínica de sucesso. E é essa mentalidade que ele deve transferir para os seus colaboradores. Então, dentro das minhas clínicas eu tenho feedback positivo, parabéns, foi bem demais, e tenho corretivo. Vem aqui na minha sala que eu preciso alinhar alguns pontos com você. Então perceba que o feedback positivo, na maioria das vezes, deve ser em público, porque aquele modelo de entrega positivo tem que servir de exemplo para os colegas. Já o corretivo, que é o construtivo, deve ser em particular, para o colega não se sentir menosprezado ou com vergonha dos demais. Então, o feedback positivo, sempre que um colaborador fizer uma boa entrega ou um parceiro fizer um bom serviço, você fala parabéns, você foi bem demais, parabéns, fulano te elogiou, continue assim. E aí quem está à volta vai ver essa atitude que o colega teve e vai passar a fazer igual. Bom, já o corretivo, você vai estar de forma particular conversando com a pessoa. Imagine que você viu a recepcionista sem uniforme, chama ela no particular, pergunta o que aconteceu, pergunta para ela como que ela vai fazer para que isso não aconteça mais, agende com ela esse retorno do uniforme. Então os alinhamentos sempre são em particulares, sempre são em particular. Mas observe que o feedback deve ser usado o tempo inteiro pelo dono da clínica. E ter o feedback formal toda segunda-feira, ou no mínimo quinzenalmente, ou no mínimo mensalmente, que é um alinhamento formal, onde a gente vê os desafios da semana e do mês anterior e os avanços da semana e do mês anterior e constrói junto um plano de ação, dando feedback e recebendo feedback. Isso potencializa demais a união do grupo, a entrega, porque o resultado do mês, doutores e doutoras de todo o Brasil, é a construção de todos da equipe, é o esforço coletivo que vai trazer o resultado do mês. Uma andorinha só não faz verão, você fica cansado, sobrecarregado, desgastado. Então você precisa construir um time que te ajude a entregar resultados. Um time que atenda os seus pacientes como clientes. O cliente busca experiência, o paciente busca apenas o tratamento. Quem busca apenas o tratamento muitas vezes é por preço. Já a experiência, além da entrega do tratamento, tem toda uma embalagem de encantamento que gera mais indicações. Bom, vamos voltar para cá. A conversa de hoje é o feedback.
Agora que eu sei que existe o corretivo, que existe o construtivo, que um é em público, que um é em particular, que eu tenho que ter as reuniões operacionais segunda-feira, ou quinzenalmente, ou mensalmente. Sei que o Dr. Diego faz toda semana na clínica dele, que isso é um alinhamento de expectativa, e para alinhar a expectativa tem que ter um acordo inicial. Bom, só com isso você já consegue engajar muito bem o seu time a partir de agora. Mas, ainda nesse vídeo, eu quero pedir para você curtir o vídeo, se inscrever no canal e fazer um comentário. Isso me motiva a estar trazendo ferramentas que eu utilizo no dia a dia. Continuando então, qual é a estrutura do feedback? Como que eu aplico ele? Olha, a estrutura que eu utilizo é o feedback sanduíche. Tá vendo esse sanduíche aqui na edição? O sanduíche tem a parte superior do pão. Ele é o reconhecimento das atitudes positivas que o colaborador teve naquela semana, no mês ou na quinzena. Lembrando que o colaborador pode ser um colega, doutor, doutora, pode ser um recepcionista, pode ser um auxiliar de limpeza, são seus parceiros. Reconheça os pontos positivos. Olha o exemplo. Maria, tudo bem? Chamei você aqui para a gente fazer nossa reunião operacional de segunda-feira. Como que passou o final de semana? Espero que tenha corrido tudo bem. Bom, Maria, eu queria começar a reunião ressaltando os pontos positivos da semana passada. Você fez isso, aquilo, aquele caso do João, da Márcia, aquele dia espetacular. Continue assim. Bom, Maria, agora, aí vem a parte do meio, do hambúrguer. Eu queria pedir para você permissão para te apontar alguns pontos cegos ou alguns detalhes que você precisa melhorar, tá bom? Porque a minha função aqui como gestor, conforme a gente combinou no início, é mostrar os pontos cegos, para que você melhore cada vez mais. A gente sempre aprende aqui. Lembra que eu tô todo dia aprendendo com você. Bom, os pontos que eu enxerguei da semana passada, Maria, que você precisa melhorar, é a proatividade em lançar o prontuário, escanear e já mandar pro portal. Já servir o café quando o paciente chega, preparar a sala com os instrumentais, aí você vê o que ela precisa melhorar para essa semana. E por final, que é a parte de baixo do sanduíche, do hambúrguer, vem o plano de ação. Então, Maria, você está fazendo isso daqui bem, essa parte você precisa melhorar, e o nosso plano de ação é começar a chegar 10 minutos mais cedo, ou mudar o horário tal, ou já preparar os prontuários na mesa. Perfeito? Posso contar com você? Você ficou com alguma dúvida? Agora recapitula para mim como que a gente vai trabalhar esse mês ou essa semana. A pessoa recapitula, você pega na mão dela e fala, vamos para cima, conta comigo. Então, essa é a cultura de feedback do Grupo Impulsiona Clínica, com mais de 300 colaboradores, gerentes e gestores, que praticam toda segunda-feira o feedback sanduíche, reconhecendo os pontos positivos que já avançaram, mostrando os que precisam melhorar e traçando um plano de ação para que a gente cresça junto, melhore junto nessa semana que se inicia. Coloque em prática, que eu tenho certeza que vai melhorar muito a tua rotina operacional com os seus parceiros. Deixa um comentário, se inscreve no canal, curte e assista os vídeos do canal. Toda semana eu estou aqui mostrando como gerenciar, como estruturar o comercial da sua clínica. Até o próximo vídeo.